Olá, hoje você vai saber as causas que levam um animal a apresentar vômitos, diarreia, ataque epilético, desmaios e asfixia. Além disso, vai aprender as etapas do nascimento de um filhote e os problemas que podem ocorrer durante o parto. Como se deve tratar um animal que não se sente bem se não sabemos o motivo da doença? Para sabermos sobre esse assunto, basta prestar atenção no estudo de hoje que já vamos começar. Se o animal estiver com vômito e diarreia e não for tratado a tempo, poderá morrer por desidratação. As causas mais comuns de vômito são dor abdominal intensa devido a problemas renais ou hepáticos, intoxicações diversas, doenças virais ou bacterianas e tosse severa. O vômito tem aspecto espumoso e incolor por ser formado pelo suco gástrico e pode apresentar coloração amarelada por refluxo da bilis. Nesse tipo de situação, o animal fica desidratado por não absorver os líquidos que o mantêm hidratado e pelo organismo perder muito ácido. Caso tenha presença de sangue, isso ocorre pelo rompimento de pequenos vasos durante o esforço de vomitar. Já as causas da diarreia são vermes, intoxicações, estresse, mudanças alimentares bruscas ou ingestão excessiva de alimentos. Vale lembrar que a diarreia é a perda de líquidos através das fezes e, se for intensa, causa desidratação. Sendo assim, o organismo do animal torna-se alcalino. Ele fica apático, fraco e pode apresentar tremores pela dor abdominal ocasionada pelas cólicas. Mas afinal, você sabe o que se deve fazer em casos de vômitos e diarreia? Então veja o que o especialista da área tem a dizer. O que se deve fazer em casos de vômitos e diarreia? O vômito e diarreia são dois sintomas muito inespecíficos. Eles podem ser desde uma intoxicação alimentar ou alguma coisa que o animal comeu de diferente, até quadros mais graves de doenças hormonais, doenças renais. Então, no caso de um vômito e diarreia, é indicativo a procura de um veterinário para estar avaliando o quadro desse animal, estar fazendo uma soroterapia nesse animal, repondo os fluidos que esse animal está perdendo nesses vômitos e diarreias. E, em segundo plano, coletar sangue e às vezes até fazer um ultrassom abdominal. Como você viu, em primeiro lugar é preciso verificar se o animal está desidratado. Para isso, deve-se puxar a pele na lateral do corpo e, se demorar para voltar, ele está desidratado. Retire a comida dele e, se for necessário, os líquidos também. Deixe-o fazer um jejum de 12 a 24 horas para a recuperação do estômago e intestino. Tente hidratá-lo com pequenas quantidades de soro caseiro várias vezes ao dia. Utilize uma seringa para fazer o animal beber o soro. Mas se provocar vômitos, suspenda-o. Vale dizer que a hidratação por via oral não é eficaz no caso de desidratação grave. Use-a apenas se não conseguir encontrar um veterinário. O soro caseiro consiste em 200 ml de água fervida ou filtrada, uma colher de sobremesa de açúcar e uma pitada de sal. A epilepsia é caracterizada por ataques convulsivos recorrentes. Ela pode ser genética, ou seja, o animal herdou a doença de seus familiares, ou pode ser adquirida, através de um acidente com pancada na cabeça, quedas, envenenamento ou intoxicações. Além disso, algumas doenças também fazem com que o animal torne-se epilético. Existem alguns sinais que ajudam a identificar uma crise convulsiva, quando o animal tem falta de coordenação, cai no chão, fica de lado e tenta se levantar, às vezes tem perda de consciência, fica ofegante e depois se acalma. Em casos graves, ocorrem crises sucessivas durante horas e, para cessar essa crise, o animal deve receber medicação adequada. Alguns animais demonstram uma fase de pré-convulsão. Ficam agitados ou quietos demais durante várias horas antes da crise. Se o seu animal tiver um ataque convulsivo, tome algumas medidas importantes, como evitar que ele se machuque, não puxar a língua dele, a menos que ele esteja mordendo e se ferindo. Nesse caso, deve-se colocar um pano limpo entre os dentes para evitar que ele machuque a língua. Mas se o ataque demorar muito para passar, encaminhe o animal ao veterinário, porém não deixe de avisá-lo sobre quanto tempo durou a crise convulsiva.
Evite que cães e gatos epiléticos tenham acesso a áreas com piscinas, para que durante o ataque não caiam e morram afogados. Saiba que o animal pode sofrer perda de consciência por diversas causas. Muitas delas estão relacionadas com a falta de oxigenação no cérebro. Animais idosos, cardíacos ou com problemas circulatórios podem apresentar desmaios após situações de extrema excitação ou estresse. Um exemplo disso é quando o dono chega, o cachorro fica muito alegre e de repente desmaia por alguns minutos. Essa manifestação ocorre por falta de oxigenação cerebral. Além disso, as coleiras muito apertadas e o enforcador podem causar asfixia e desmaio. O mesmo acontece se o animal engolir um objeto que obstrua a passagem de ar. Alguns procedimentos veterinários, como a tosa e a contenção exagerada nos banhos, podem levar o animal a desmaiar. E para que você não fique com dúvidas em relação ao que fazer se o seu animal desmaiar, vamos dar algumas orientações. Acompanhe conosco. A princípio, você precisa verificar se o animal ainda respira e se o coração está batendo. Em seguida, afrouxe a coleira ou enforcador e verifique se não tem nada obstruindo a garganta dele. Mantenha a cabeça dele mais baixa que o corpo. Para isso, você pode levantar a parte traseira para que chegue o sangue oxigenado ao cérebro. Se o animal não voltar ao normal, massageie o corpo dele para estimular a circulação. Não use substâncias com odor forte para tentar reanimá-lo. Se ele não acordar, volte a monitorar os batimentos cardíacos e a frequência respiratória. E, por fim, leve-o para uma clínica veterinária. Já a asfixia é causada pela ingestão de objeto que bloqueia a garganta. Se você perceber que o seu animal não consegue respirar e suas mucosas estão ficando arroxeadas, tente descobrir o motivo da obstrução. Saiba que reações alérgicas muito fortes podem causar edema na garganta e dificuldade respiratória. Você já deve ter percebido um animal tentando puxar o ar. Eles emitem um ruído estranho. A impressão é que ele não consegue respirar. Na verdade, ele não está sufocado, mas tem espasmos nos brônquios por causa de alguma substância que provocou alergia. Em casos de asfixia, é preciso afrouxar a coleira ou enforcador, abrir a boca do animal, puxar a língua com uma gaze e verificar se tem algum objeto parado na garganta. Se o animal estiver calmo ou desmaiado, tente retirar o objeto com uma pinça. Caso não consiga, aperte o tórax dele com força para que o ar de dentro dos pulmões expulse o objeto. E ainda, se o animal estiver com líquido no focinho e boca, seque-o com a toalha e leve-o ao veterinário. Ele pode estar com edema pulmonar agudo. Se for preciso, faça uma respiração artificial, forçando a passagem de ar. A maioria das cadelas e gatas conseguem parir seus filhotes sem precisar de ajuda. É importante conhecer as etapas do parto. Assim, você ficará mais seguro e saberá se deve ajudar ou não. Observe que 24 horas antes do parto, a fêmea para de comer e fica a maior parte do tempo no ninho. Sua temperatura começa a baixar. Próximo ao nascimento dos filhotes, ela fica mais agitada e inquieta. Começam as contrações e o abdômen da fêmea se retrai. A bolsa com o filhote se pronuncia e fica evidente. A partir daí, o feto é expulso aos poucos. A bolsa pode se rasgar ou permanecer íntegra no momento do nascimento. Após isso, a fêmea rasgará a proteção que envolve e começará a lambê-lo para ativar a circulação e secá-lo. Ela irá cortar o cordão umbilical e depois comerá a placenta, que é uma importante fonte de nutrientes para ela. E por último, o filhote procura as tetas da mãe e começa a mamar. Vale lembrar que podem acontecer alguns problemas durante o parto e será preciso tomar algumas providências. Aliás, você sabe o que fazer se a fêmea tiver eclâmpsia? Não se preocupe que o nosso especialista da área vai dar uma importante informação. O que fazer se a fêmea tiver eclâmpsia? Se a fêmea apresentar eclâmpsia, os sintomas mais comuns de uma eclâmpsia também na fêmea, para a gente estar fazendo uma avaliação rápida, são fêmeas que estão parturientes, ou seja, elas acabaram de parir ou elas estão para parir, que a gente chama num quadro até de pré-eclâmpsia. Esses animais, eles tendem a ter tremores,
tendem a ter pressão alta, então é necessário a aferição da mensuração da pressão arterial dessas fêmeas, coleta de sangue para avaliar a quantidade de sódio, potássio, cálcio e fósforo dessa fêmea e fluidoterapia, manter esse animal em observação. Como você pode perceber, a eclâmpsia ocorre por falta de cálcio no organismo. O útero não se contrai para expulsar os filhotes, os músculos enfraquecem e pode ocorrer parada cardíaca. Nesse caso, é preciso levar a fêmea para uma clínica. Ela irá precisar de cálcio endovenoso. A eclâmpsia pode ser evitada com a administração de cálcio a partir de 15 dias antes do parto até o desmame dos filhotes. Outro fato importante é que quando a fêmea não tem contração e sua temperatura baixou a mais de 24 horas, nesse caso, deve-se apalpar devagar o abdômen para saber se os fetos ainda estão vivos e levá-la para o veterinário. Mas se a fêmea não rasgar a bolsa que envolve o feto, pegue um pano limpo e faça você mesmo o procedimento. Coloque luvas e rasgue a bolsa que envolve o feto, posicione o filhote de cabeça para baixo, enxugue o focinho para retirar líquidos que ele possa ter aspirado e, em seguida, pegue uma seringa sem agulha e tente aspirar a secreção das narinas do recém-nascido. Assim que o filhote começar a respirar, seque o corpo dele com vigor para ativar a circulação. Abra a boca do filhote e abaixe a sua língua. Se ele não estiver respirando, sopre dentro, sem exagero. Depois, corte o cordão umbilical a 10 centímetros de distância do filhote e só amarre se estiver sangrando muito. Em seguida, coloque o filhotinho próximo à fêmea e estimule-a a lamber a cria. Assim que notar mais contrações, retire da mãe o filhote que já nasceu e coloque-o numa caixa aquecida por bolsa térmica morna ou lâmpada. O intervalo entre o nascimento dos filhotes não deve ultrapassar 2 horas. E ainda, há fêmeas que ficam agressivas no dia seguinte ao parto. Respeite-a e não se aproxime da ninhada, mas coloque comida e água ao seu alcance. E agora, para fixar melhor o conteúdo, vamos fazer uma revisão. Aqui você estudou que se o animal estiver com vômito e diarreia e não for tratado a tempo, poderá morrer por desidratação. Estudou também que a epilepsia é caracterizada por ataques convulsivos recorrentes. Viu ainda que os animais idosos, cardíacos ou com problemas circulatórios podem apresentar desmaios após situações de extrema excitação ou estresse. Você entendeu que a asfixia é causada pela ingestão de objeto que bloqueia a garganta. E por fim aprendeu também que a eclâmpsia ocorre por falta de cálcio no organismo. Viu só quanta informação você aprendeu hoje? Continue estudando e até a próxima!